Pessoal, então, aqui é a produção do podcast e antes da gente dar início, eu gostaria de explicar algo que vocês vão notar durante o vídeo e que é a ironização que a gente fez com o personagem de Brás Cubas. Então, Brás Cubas ele é um personagem muito problemático para alguém que é o protagonista e isso é perceptível. Eu, por exemplo, quis desistir de ler o livro, não porque o protagonista é o vilão em si, mas sim porque ele é uma pessoa muito ruim, muito preconceituosa, e eu não sei se eu posso dizer que isso é uma opinião minha, porque ele teve falas e ações que são incabíveis, sabe? Que podem até. Não, que não estão de acordo com os direitos humanos. Enfim, ao decorrer do livro, a gente consegue reparar que ele tem falas muito machistas e preconceituosas, e ele acaba se referindo, quando ele faz essas falas, ele acaba se referindo à mulher dele, ou às outras mulheres com quem ele já teve algum tipo de relação. Enfim, além dele ter sido capacitista com uma mulher que ele gostava muito, mas ele se recusou a ter algo sério com ela porque ela tinha uma deficiência física e que para ele aquilo era inadmissível, que aquilo iria manchar a imagem dele. Olha a gravidade da situação. Então, gente, a gente até pode entender, entre várias aspas, tudo isso por causa da época e tudo mais. Mas não é bom a gente ver que era normal no passado e continuar normalizando essas atitudes nos dias de hoje. Até porque nenhuma pessoa no mundo merece ser desrespeitada por apenas ser quem ela é. É isso, obrigada. Fiquem com o vídeo. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas. Hoje será um podcast onde chamamos personagens e até autores do além para um bate-papo exclusivo. Hoje, diretamente do século XIX, recebemos ele, o fundador mais famoso da literatura brasileira, Brás Cubas. Também temos Pandora e, é claro, o mestre por trás de tudo, Machado de Assis. Antes de tudo, vamos dar uma introdução básica sobre o livro. Vamos falar sobre do que se trata, uma breve sinopse. Brás Cubas é um cara rico, mimado e cheio de vaidade. Ele decide contar suas histórias depois de morto, sem precisar agradar ninguém. Ele fala com muito sarcasmo sobre sua vida, os amores que teve e perdeu, os projetos malucos que não deram certo e as hipocrisias da sociedade da época. No fim das contas, percebe que sua vida foi um grande nada e acha que até fez um favor ao mundo de não ter tido filhos e não ter passado adiante a dor de viver. Brás, você falava muito sobre aquela ideia fixa e a tal dos doidos e dos fortes. Pode explicar melhor o que significava isso? Primeiramente, bom dia. Isso faz parte dos pensamentos obscuros que eu tive durante o meu delírio. Mas o que isso significa? É uma ideia fixa que tenho que ironiza o jeito como as pessoas se apegam a certas obsessões presentes em nossa vida. Eu posso. Me desculpe, o quê? É uma piada com obsessão. Enfim, tira. Os doidos acreditam de verdade em algo sem sentido e vivem em função disso. Já os fortes tornam algo como verdade e vivem também em torno disso. Mas eles analisam ao seu redor e tornam isso num propósito. Por que você só foi contar sua história protegida lá no capítulo 6? Por que você guardou esse segredo de tanto tempo? Eu apenas queria criar um suspense por volta da minha amada, para deixar o leitor curioso.
igual a vocês. Aliás, eu sou o dono do tempo da minha própria escritura. Ah, sim, que velho sacana. Já que estamos falando disso, conta pra gente sobre os seus casos amorosos ao longo da vida. Quais te marcaram mais? Agora vamos falar sobre um tema bem polêmico nos dias de hoje. Por que você era tão bipolar com a Eugênia? Ela era tão simpática, você do nada tratava ela bem e depois tinha atitude de um cafajeste por causa da sua deficiência. Eugênia era sim uma moça formosa, encantadora e graciosa. Mas eu sou orgulhoso e muito vaidoso, reconheço isso. Não aceitei ter uma relação séria ao lado dela por causa da sua imperfeição, ainda mais física. Não me conformaria em andar com alguém que a sociedade rejeita. Como eu seria visto? Não suportaria isso. Mas agora entendo que fui uma péssima pessoa por isso. Que bom que reconheceu. Mas a gente não pode simplesmente apagar o que você disse apenas por você ter aceitado que errou, sabe? Precisamos sempre lembrar dos erros do passado para que não aconteça no futuro. Isso foi uma atitude terrível, inadmissível. Mas ficamos felizes que você está entendido e que entende que foi errado. Mas vale ressaltar que não devemos ter preconceito com as pessoas por causa da determinada condição ou jeito. Ah, não, chega. Bate. Bate. Por favor. Nessa parte estamos com Pandora, que é uma força da natureza presente nos delírios de Brás Cubas. Depois nós iremos uma parte com os dois juntos. E aí, Pandora? Você aparenta ser uma moça suave, tranquila, que tem um olhar glacial e majestoso, como diria Brás Cubas. Conte mais sobre você. Bem, eu sou uma manifestação da natureza em corpo fantasioso de uma mulher, mas o delírio representa uma visão amoral do mundo, sem o certo ou errado. Complexo e direto. Mas então, eu e nosso público gostaríamos de saber se você sente algum tipo de compaixão pela humanidade, já que você é uma visão moral do ser. Compaixão? Isso é a invenção dos fracos com se contra a dor. Eu não sinto, eu simplesmente sou. Parece que não é só seu olhar que é glacial. Então, próxima pergunta. Você realmente não se importa com o bem e o mal? O bem e o mal são palavras humanas. Eu não julgo, eu crio, destruo, refaço e sem intenção. Ah, sim. Nossa, mas então a vida humana não tem nenhum propósito especial. Nenhum. A vida humana é apenas uma das formas pelas quais eu me manifesto, como a do verme, da árvore ou da pedra. Ué, então você se arrepende de alguma criação sua? Não conheço arrependimento. Eu não decido, eu aconteço. Ué, então por que você criou a humanidade? Não a criei, ela surgiu como a lava surge no vulcão, como a erva brota nas pedras. Entenda isso. Profundo.
Agora você se prepara que a gente vai ter a volta de um defunto nada desejado. Descanse em paz. Olhando pra câmera, eu vou ficar olhando pra câmera, eu vou ficar olhando pras Desconfia. Desconfia. Agora estamos com a nossa tão esperada conversa. Brás Cubas e Pandora. Bom, friends, chegamos aqui no momento mais esperado desses vídeos, para as Cubas e Pandora. Vamos para as perguntas. Já que estão aqui mais uma vez juntos, gostaríamos de saber o que vocês acham um do outro. Sinto que Brás Cubas é aquele tipo de homem cínico que passou a maior parte do tempo se olhando no espelho e dizendo que aquela imagem que enxergava é a pura filosofia da vida e que ela serve para todos. É um espelho quebrado, elegante, cínico e melancólico. Não consegue parar de olhar para si mesmo e encarar a vida e quem verdadeiramente é pertencente dela. Nossa, eu concordo bastante. Mas e aí, Brás? Sua vez. Pandora, complicada e enigmática. Se eu tivesse conhecido ela em vida real, com certeza teria me apaixonado. Mas também, com certeza, eu teria terminado em tragédia. É uma coisa difícil de lidar e de entender. Uma mulher que ri da própria desgraça e se recusa a ser moldada pela moral humana, ou como ela diz, moral alheia. Isso é bem raro e bem perigoso, creio eu. Mas nada que minha carne e meu peito não aguente. Já passei por tanta coisa nesta vida. Parece que o senhor sente algum afeto por ela. Pensei que você odiasse ela. Enfim, próxima pergunta. Que conselho dariam para os vivos? Riam mais das próprias desgraças, se é que posso chamar assim. Não mintam para os mortos em vida, irão atrair a própria morte. Que irônico. Eu concordo. Eu digo a eles para que nunca vivam com culpa, já que a vida é curta demais para arrependimentos longos, cheios de sentimentos rasos. Espero que vocês não briguem na vida pós-morte ou na mente perturbada das culpas. Não brigaremos. Ai, que bom! Agora vamos ouvir o nosso lindo criador, Machado de Assis. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, colegas. Como foi escrever Memórias Póstumas? Ótima pergunta. Escrever Memórias Póstumas foi libertar a narrativa das coisas tradicionais dessa terra. Escolhi o defunto como narrador justamente porque, sem os compromissos da vida, ele podia falar com ironia e franqueza. Meu intuito não foi ensinar, mas provocar e talvez divertir. Mas só talvez, né? Bom, É que eu não achei tanta graça assim, não. por isso é talvez divertido. O que o senhor acha de Brás Cubas e Virgília? Vi algo de especial neles? Eles dois mostram a vaidade e o egoísmo humanos. O especial neles está em como se deixam levar pela aparência e pelos caprichos, mais do que pelo amor verdadeiro, que seria o certo.
Perfeito. E para os jovens que leem a obra hoje, o que o senhor gostaria de dizer? Leia Memórias Póstumas com atenção e ironia. Observe a natureza humana, suas vaidades e medos e contradições, reviravoltas, e não se engane. Rir de Brás Cubas é, de certa forma, rir de nós mesmos. Fantástico. Vamos para um tema polêmico agora. Por que Brás Cubas é um personagem tão red flag? Ele teve uma criação horrível, bateu na escravizada que morava na casa dele, tem preconceito com as pessoas, até com a moça de quem ele gostava muito. Minha querida, eu apenas desenhei costitas da verdade. Brás Cubas não é um monstro, é um espelho. Ele pode ser até um espelho, mas não deixou de ser um monstro. É um espelho dos monstros que agem da mesma forma ou pior que ele. Esperto. Para fechar, que tipo de reflexão você acha que Memórias Póstumas pode ter dado para as pessoas? Acho que meu livro leva o leitor a refletir sobre a vida, a morte e a verdade humana. Mostra como somos guiados pelo egoísmo e aparências e convida a rir e pensar de nós mesmos. E assim terminamos nossa conversa póstuma. Obrigado, Brás, Pandora e a vocês que nos ouviram. Tchau! Pera, volta, vai. Agora vai. Parece que não é. Ô, Vana, sai daí! Mano, vai ficar horrível, com todo respeito. Véi, você tá gastando muito meu algodão, Letícia. Deixa ele mais rasinho, a barbinha. Olha a quantidade de algodão, véi. Ah, meu algodão. Usa isso aí pra fazer o bigode. Véi, vou respirar o algodão, peraí, Zé. Algodão. Ai, ótimo. Vou respirar o algodão. Ai, agora ficou muito Prometa, escuro. Mas tá bom. vai morrer Isso. asfixiado por algodão. Será que eu já morri por causa disso? Com certeza. Eu aceito. Ana comendo o marmitex dela. Mano, tem muita água. Olhando pra câmera, eu vou ficar olhando pra câmera, eu vou ficar olhando pra as Desconfia. Desconfia. Agora estamos com a nossa tão esperada conversa. Minha querida, eu apenas desenhei com as tintas da verdade. Brás Cubas não é um espelho. É um monstro desgraçado. Compaixão? Isso é invenção dos fracos para suportar a dor. Eu não sinto, eu simplesmente sei. Alguém peidou! Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer Vocês vão quebrar a cadeira. Você vai quebrar a cabeça. Gente, vocês vão quebrar a cadeira. Faz, Vana. Alô, menina! Letícia, faz tudo. Choque, bebê, raça me dá, bebê, dance for me and dub. Choque, bebê, raça me dá. Pode ir. Era tão bipolar com a Eugênia. Ela era tão simpática. Você do nada tratava ela bem e depois tinha atitude de um cafajeste por causa da sua deficiência. Daqui a pouco eu tenho que sair. Mas Dá pra ser? Já que eu gosto. Sua paixão. Mas eu queria uma cena de Brás Cubas e
Brás Cubas é ela. Obrigada. Mãe, que é isso? Que é isso? Que é isso? Tá ótimo, vai, continua. O que ele tá achando de assim, estar sentado do lado dos entrevistadores na mesa? Aí eu tenho bem Gacha Life, Isso, conversa próxima. Moving like a speeder sound. Caralho, tá aqui do lado, ó. O que caiu, Zé? Alguma coisa caiu? Cadê caiu? Agora vamos falar sobre um tema bem polêmico nos dias de hoje. Por que você era tão popular com a Eugênia? Ela era uma pessoa tão simpática. Bipolar, é bipolar. Agora vamos falar sobre um tema muito polêmico nos dias de hoje. Por que você era tão popular com a Eugênia? Agora vamos falar sobre um tema bem polêmico nos dias de hoje. Por que você era tão bipolar com a Eugênia? Ela era tão carismática, simpática. Você do nada tratava ela bem e depois tinha atitude de um cafajeste por causa da sua deficiência. Obrigado, Brás, Pandora, Machado e a vocês que nos ouviram. Até o próximo episódio. Não acredito que você